o que é essa tal de saúde planetária, porque é um nome bem instigante e belo, né? Um nome muito belo, muito assim, entusiasmante, né? E como é que surgiu o seu envolvimento com a saúde planetária? Então, aí uma resposta bem, eu vou resumir, mas ela seria bem longa, mas como eu falei, eu assistia documentário, muito documentário desde pequeno, cosmologia, e eu adorava muito os documentários sobre planetas, sobre o planeta Terra, sobre outros planetas. E aí eu gosto, e não à toa que quando eu fiz a Olimpíada lá no colégio, né, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, eu tirei segundo lugar, medalha de prata, porque eu gostava muito do assunto, então eu estudo ciência planetária desde pequeno, desde muito novo, e mas eu comecei a estudar assim mais profissionalmente a partir de 2016. Em 2014 eu já conheci os limites planetários, que eu vou estar mostrando aqui, ó, na tela. Então, e aí eu já vou te dar uma notícia bem legal, interessante aqui. Que tem esse material tá em português já traduzido e foi esse relatório dos limites planetários, ele começou a ser desenvolvido, um framework, assim, uma estrutura, desde 2008 pelo um grupo internacional dos maiores cientistas planetários do mundo. Então, o climatologista, o geólogo, eles trabalham em conjunto para criar parâmetros da Terra, assim. E aí, é muito interessante falar disso, eu sempre gosto de falar, porque ele abre a cabeça, assim, das pessoas. Porque a gente escuta no noticiário, até os eventos da ONU, o governo, falar muito de mudança climática, né? Só que a mudança climática, ela é literalmente só a pontinha do iceberg, porque o problema é muito mais complexo. Eu vou colocar aqui, eu acho que vai a tela toda, ó. Então, a gente tem o relatório que vem sendo desenvolvido desde 2008, aperfeiçoado pelos maiores cientistas planetários do mundo, e é liderado pelo Instituto de Pesquisas Avançadas de Estocolmo, o PIC, lá, Potsdam Institute. E aí eles têm, assim, a mudança climática é um limite dos 9. A integridade da biosfera é outro limite. A mudança do uso da terra, né, do uso do solo, é outro limite. Água doce é outro. Os ciclos biogeoquímicos, a acidificação dos oceanos, os aerosóis e a camada de ozônio. E, por fim, as novas entidades, eles chamam novas entidades o que a gente está trazendo de novo que não é natural no meio, tipo microplástico, radiação, agrotóxico, metal pesado. E o ponto, assim, preocupante, mas conscientizador que a gente deve entender é que ano passado, a gente tem medido todo ano, os cientistas têm atualizado as pesquisas, a gente ultrapassou 7 dos 9 limites do planeta. A gente está entrando num momento de assim, colapso dos sistemas planetários, e é importante dizer que não é um processo linear, não é uma coisa que a gente está degradando um tempão e então vai piorando aos poucos, não. A coisa vai ser muito rápida, assim como enchente no Rio Grande do Sul aconteceu, vai continuar acontecendo. Inclusive, sou um imigrante climático, fui afetado, minha família perdeu tudo na enchente do Rio Grande do Sul, estão reconstruindo assim muito dificilmente ainda, porque o seguro lá da Caixa Federal não cobriu, né, quase nada. E então, tipo, isso vai se tornar mais frequente, esses fenômenos extremos, e mais intenso. Então, isso vai piorar muito em 5, 10, 15 anos. Então, uma coisa da nossa visão do que a gente faz é que hoje as pessoas podem não dar muita bola para o que a gente está fazendo. Mas à medida que a gente, por exemplo, na economia modular, faz um ecomódulo, outro ecomódulo numa favela, numa comunidade, numa meio agricultor, numa grande cidade, um ecoparque aqui, tudo buscando essa regeneração, é uma coisa que vai se tornar evidente e cada vez mais as pessoas, os governos, as empresas vão nos buscar. Por isso que eu também decidi ir para o doutorado nesse assunto. Vou fazer doutorado em ecoindústria modular. Não porque eu pretendo seguir vida acadêmica, eu não pretendo. O meu doutorado provavelmente vai ser um doutorado industrial e vai ser do projeto do parque como um todo, na simbiose industrial, da educação dele, do impacto territorial, pensando em planejamento territorial para municípios, áreas rurais, periurbanas, tudo isso, justamente fazendo soluções para a saúde planetária, né? Para a inclusão produtiva, para purificar a água, como a gente estava falando. E aí, se tu ir no site oficial deles, que é planetaryhealthcheck.org, e na parte de downloads, ó, tu vem em português, tu pode escolher todas as línguas, né? Aí tu escolhe português, 2025 aqui o ano, ó. Aí tu baixa o relatório, aqui, ó. Aí na última página tá aqui, ó, eles agradecendo a gente, foi eu, a Christian, Helena Feiren e Antônio Saraiva. Então a gente a Helena, minha Vocês companheira, fizeram a tradução. a gente traduziu o material para português, exato. E agora a gente vai traduzir, esse é o resumo executivo, tem 12 páginas, a gente vai traduzir o relatório completo de 180 páginas ao longo do ano, e a gente está desenvolvendo pesquisas de ponta. Eu estou começando a escrever alguns artigos científicos também sobre saúde planetária para publicar, disseminar mais, e estou fazendo parte de um grupo que se chama Adapta Escolas aqui no ABC Paulista, que a gente vai
dar aulas de saúde planetária em escolas municipais, escolas técnicas, para trazer essa conscientização de que, cara, mudança climática é só a ponta do iceberg, é uma visão meio, assim, muito superficial. E se tu achar que esse é o problema, tu vai estar te iludindo. O problema é muito mais complexo, né? Tipo, por exemplo, a maioria das pessoas não sabe, mas as pandemias no mundo, elas já são recorrentes. A gente já é mensurável, já sabido que de 8 a 12 anos, a cada 8 ou 12 anos, tem uma nova pandemia no mundo. Isso é É, devido à perda de biodiversidade, à mudança no uso do solo, ao comércio de animais em larga escala que acelera o processo de adaptação genética da zoonose, né? A doença que antes era só de animais, não pegava em humanos, e ela se adapta para humanos, né? Então, tudo por causa dos outros limites planetários que a gente está rompendo, né? Então, é importante enxergar isso, porque amanhã depois, isso também já está impactando até na decisão das pessoas que, sei lá, comprar uma casa num terreno, numa região em outra, vou morar nesse estado ou naquele, porque está mudando tudo, né? Então, é interessante saber sobre isso.